Poderoso Senhor nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom nós estarmos aqui, né? Saber que Deus é santo, Deus é poderoso. Ele caminha no meio da igreja, Ele está no meio da igreja. E essa certeza que nós temos, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para glorificar, para adorar, para exaltar esse Deus que é todo poderoso. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e nós vamos orar, invocando de uma forma especial a presença de Deus no nosso meio, porque sabemos que Ele já está aqui, mas que Ele possa receber a nossa adoração nesta hora, o nosso culto. Ó Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Deus, nessa hora. Louvamos o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai, porque o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, nós glorificamos o Senhor, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome para todo sempre. Ó Deus, nós também queremos pedir, ó Deus, de uma forma especial nesta hora, Pai, que o Senhor esteja aceitando a nossa adoração nessa noite, que esse culto, ó Deus, que nós estamos prestando ao Senhor, esse culto, ó Deus, racional, um culto em espírito e em verdade, o Senhor possa estar, ó Deus, aceitando a nossa vida como um sacrifício, ó Deus, vivo diante do altar do Senhor, Pai. Receba a nossa adoração. Receba todos os atos que nós vamos fazer aqui, ó Deus, seja para a honra, para a glória, para a exaltação do Teu nome, Pai. E ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração,
de forma particular, de forma pessoal, Deus, ministrando através do Teu Espírito Santo na nossa vida, ó Deus. Fale ao nosso coração nessa noite, Pai, através da Tua palavra que é viva, que é eficaz, através dos cânticos, ó Deus, de adoração ao Teu nome, através de todos os atos, ó Deus, desse culto. O Senhor esteja de alguma forma, Pai, falando ao nosso coração. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Nós clamamos ao Senhor mesmo, que o Senhor esteja de uma forma especial nesse culto, ó Deus, recebendo a nossa adoração. É para o Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos, amém, ó Deus. Irmãos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês, e eu queria, desde já, aqueles que puderem se colocar de pé, para nós estarmos lendo o Salmo 96, eu vou estar fazendo essa leitura, os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês, Salmo 96, quem não tem a Bíblia, vai estar sendo aí projetado, mas acompanhe na sua Bíblia, Salmo 96, eu vou estar fazendo a leitura desses 13 versículos. Diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade, amém, glória a Deus. Nessa hora nós vamos cantar ao Senhor, vamos exaltar o Senhor. O hino número 14 diz o seguinte: vamos nós louvar a Deus, vamos, louve ao Senhor, ainda em pé, com toda a força do seu pulmão, você possa glorificar esse Deus.
Amém. Podeis tentar, irmãos? Nesse momento nós vamos orar a Deus mais uma vez, e uma oração de intercessão. Oração de intercessão, e quem vai estar orando vai ser a nossa irmã Abel, que vai estar orando por nós. E os pedidos, nós não vamos estar lendo todos os pedidos, que nós vamos orar por eles. Todas as terças-feiras nós oramos por esses pedidos que é colocado aqui, tá bom? Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos, e a Abel vai nos representar diante de Deus, colocando os enfermos da nossa igreja. Tem pessoas pedindo por saúde, tem pessoas agradecendo, né? E a grande maioria realmente é saúde física, né? Nós estamos passando por momentos assim difíceis de enfermidade, não só na nossa igreja, mas nós percebemos, né, na sociedade, o aumento das enfermidades. E então nós vamos orar para que Deus possa curar essas pessoas, para que Deus possa restaurar. Então nós vamos orar. Que a nossa irmã Bel, por favor. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, podendo te exaltar, podendo, ó Deus, buscar a tua face, a tua presença, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu coloco diante do Senhor, Deus, todos os pedidos que ali foram feitos, Senhor. E em especial, Senhor, hoje eu quero pedir, ó Deus, pela vida da Dona Terezinha, Senhor. Eu quero pedir pela vida da Marli, pela vida do Fernando, Senhor. Pela vida da Ana e do Marconi também, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, os projetos e os planos deles também, Pai querido. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe do que nós precisamos e do que nós necessitamos, Senhor. Por isso te entrego, Senhor, entrego os pedidos da tua igreja no teu altar, Senhor. O Senhor já o conhece todos, Pai. Em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados, é que eu imploro a tua misericórdia. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez nós vamos ler a palavra de Deus, e eu quero convidar você a abrir novamente sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 35. Assentados mesmo, mas nós vamos fazer a leitura da seguinte forma: eu vou estar lendo os versículos pares, e eu gostaria que os irmãos estivessem lendo os ímpares, tá ok? Mateus 26 até o 35 somente, tá? Eu inicio com os versículos pares e os irmãos me ajudem com os ímpares. Mateus 26 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Amém. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
A mesma coisa. Se for possível, nós vamos morrer, mas nós não vamos te abandonar. Nós não vamos te negar. E nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos a história. O que Pedro fez. Aquilo que Jesus havia dito aconteceu. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para que nós não neguemos ao Senhor. Que por mais que às vezes que os nossos lábios profiram essas palavras, se necessário morrer contigo, morrerei, mas que seja verdadeira, que não seja apenas palavras, como aqui nós vemos Pedro falando, se necessário morrer contigo, eu vou morrer. E todos os que estavam à volta, quem sabe acharam bonita aquelas palavras, né? Palavras que traz ânimo, sustentação. Nós também morreremos com o Senhor. E quando Jesus é preso, todos abandonam. E as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Foi o que aconteceu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria convidar a equipe de louvor para que nós pudéssemos adorar agora esse Deus. E que aquilo que nós falarmos aqui seja verdade na nossa vida. Aquilo que nós formos glorificar e exaltar esse Deus, faça sentido para mim e para você, que vai estar cantando, exaltando esse Deus. Lembre-se, Deus está aqui. O Senhor, o Criador dos céus, está aqui essa noite. E Ele quer ser adorado por você. Ele quer receber a sua adoração, a minha adoração. E a palavra de Deus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Adore o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Afinal de contas, por que estamos aqui? Se não for para adorá-lo. Vamos cantar com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com toda a nossa adoração. Se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que nasci, se não for para te servir, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Louva o Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar,
que assim seja. Se não for para adorar esse Deus, para que eu estou aqui? Irmãos, nesse momento, aqueles irmãos que vieram preparados com seus dízimos e suas ofertas, nós vamos devolver agora 10% de tudo aquilo que nós ganhamos, de tudo aquilo que Deus nos deu. É uma ordem dele e nós seguimos essa ordem, que 10% seja devolvido à casa do nosso Deus. E vamos dar graças a esse Deus. Digno é esse Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ô meu Senhor, Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e amor, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
Amém, que assim seja. Que esse Senhor digno, maravilhoso de ser adorado, de ser louvado, nós vamos adorá-lo. Mais uma vez, eu convido a igreja para cantar bem forte, mais ou menos assim, ó. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. De novo, igreja, bem forte. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós. Temos teu completo acesso ao coração do Pai. Não separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesse momento reunidos, Deus, para te louvar, Pai, para te adorar, Senhor, para engrandecer o teu nome. Nós te louvamos, Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque foi o Senhor que permitiu estarmos aqui, Pai. Se não fosse pela tua mão, pelo teu Espírito Santo, Deus, nos incomodando, nós não estaríamos aqui nesse momento, com tantas outras distrações, Pai. Mas o Senhor nos deu esse privilégio, Deus, o privilégio da vida eterna. O Senhor enviou o seu Filho, Pai. Nós vamos daqui a pouco lembrar isso, Deus, o seu Filho que foi enviado para morrer por todos os nossos pecados, foi crucificado, apanhou muito, tiraram sangue. Ó Deus, só o Senhor mesmo, Pai.
Nós te agradecemos, Pai, por tamanho amor e porque o Senhor nos escolheu, Deus, desde a fundação do mundo. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já havia nos escolhido, Deus. Nosso nome já estava escrito no livro da vida. Muito obrigado por isso, Pai querido. Obrigado por esse amor. Obrigado porque, mesmo pecadores e imundos, o Senhor nos sustenta, Deus, aqui nesse mundo. O Senhor nos dá o de comer, o de beber. Oh Deus, o Senhor nos dá o privilégio de estar nesse templo maravilhoso, Deus, com luzes acesas, luzes fortes, Deus, que é para poder enxergar mesmo. Um som, meu Deus, para todos poderem ouvir. Tantas pessoas gostariam, Deus, de estar nesse momento te louvando desse jeito, Pai. Mas nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida deles também. Pedimos ao Senhor que continue conosco, Pai, durante essa noite. Que o Senhor abençoe, Deus, o Márcio que está à frente do trabalho, da liturgia, o pastor Fábio que vai trazer tua palavra logo mais, Pai. Que ela não volte vazia, Deus, mas que ela cause impacto em nossos corações. Que ela quebrante realmente, Deus, os nossos corações. Que ela vá até o profundo do profundo dos nossos corações, Deus. Porque o Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo, Deus. O Senhor pode lavar os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, Deus, agradecidos por tudo, Deus. Agradecemos também, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram aqui depositados nesse gasofilaço, Deus. Que eles façam, que nós possamos fazer bom uso, Deus. Que a liderança dessa igreja tenha a sabedoria, Deus, e tenha a tua direção para usar esse dinheiro na tua obra, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento eu queria convidar as crianças da nossa igreja, que elas também estarão cantando, louvando a Deus. Elas são pequenas só no tamanho, né, irmãos? Mas o perfeito louvor sai dos lábios desses pequeninos. Que Deus possa usar sempre esses pequeninos para glorificar e exaltar o Senhor. Depois eles estarão se dirigindo, né, para o culto na linguagem de cada um deles, lembrando que o culto que eles têm lá não é inferior ao aqui, é a mesma coisa. Eles vão estar ouvindo a palavra do Senhor e que essa palavra penetre no coração de cada um deles. Depois a Nara vai estar orando, depois que eles cantarem, para eles estarem indo para o culto. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos ter trago aqui para ouvir da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, vem diante do Senhor, colocar a vida desses pequeninos nas Tuas mãos, Pai. Venha conduzi-los, ó Pai, na Tua presença, Senhor Deus, que quando for grande não venha desviar dos Teus caminhos, ó Pai. E nos capacita, nós como os pais, e nos dá sabedoria para poder ensiná-los o Teu caminho, Senhor. Assim eu te oro, te agradeço por tudo, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Nesse momento, queria convidar o pastor Flávio, que vai estar ministrando a ceia, trazendo a palavra de Deus ao nosso coração, que Deus possa usá-lo para a glória do nome dele, nesta hora.
Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Temos a grata satisfação de estarmos na casa de Deus para adorar o nome do Senhor. Isso é privilégio estarmos aqui, privilégio de estarmos reunidos para louvar a Deus. Se você está aqui, é porque Deus disse, você deveria estar aqui. E por isso é algo maravilhoso. Isso é bênção de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a ler comigo um trecho na palavra de Deus, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículos de 13 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Jesus abençoa as crianças. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Nós vamos ler alternadamente esse texto da palavra do Senhor. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja responderá lendo os versículos pares do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Amém, queridos? Leiamos. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles, dos tais é o reino de Deus. E tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus ama não apenas os adultos, Ele ama todos, inclusive as crianças. Porque as crianças fazem parte do plano e do propósito de Deus. Deus não se esquece das crianças. Por isso é que nós recebemos as crianças também como membros da igreja e as batizamos. E nesse momento, queria convidar o Bruno e a Denise que chegassem aqui à frente, que eles vão levar e trazer aqui ao batismo a pequena Sofia. Bruno e Denise, é desejo fiel do seu coração de consagrar a Sofia nesse momento ao Senhor Deus? Sim? Meus irmãos, o batismo é um sacramento do Novo Testamento em que a água simboliza a purificação dos nossos pecados, realizada no interior do nosso coração pelo Espírito Santo. Assim como a água limpa a sujeira das nossas roupas e da casa, de várias outras coisas, também o Espírito Santo lava os nossos corações da sujeira do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. E quando a pessoa é consagrada a Deus pelo batismo, ela entra numa aliança com o Senhor, onde Deus vai ser o Deus da sua casa, da sua família e da sua posteridade. Assim, era Deus fazendo com o povo de Israel no Antigo Testamento, usando a aliança com os pequenos por meio da circuncisão,
onde ao 8º dia do nascimento o menino era apresentado a Deus e consagrado para o Senhor. No Novo Testamento, essa graça também é realizada através do batismo, em que a aliança de Deus, que é uma aliança com a nossa família, com a nossa casa e com a nossa posteridade, é firmada por meio do batismo. Nós não podemos negar o batismo a alguém que está dentro da aliança com Deus. Alguns podem dizer, mas a criança não acredita, a criança não crê. Não é? Bem, Jesus diz que a criança tem fé. Não é? Os pequeninos que creem em mim, disse Jesus. E também nós batizamos as crianças porque Deus faz um pacto de salvação conosco. Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus inclui as crianças no pacto, na promessa de salvação. Por isso é que o batismo é administrado não apenas aos adultos, mas também às crianças, como prova de que Deus tem um pacto com a nossa casa, com a nossa família. É assim que cremos, é assim que nos ensina a Sagrada Escritura. Por isso é que o Bruno e a Denise apresentam aqui hoje a Sofia, como prova de que creem na promessa de Deus, de que não apenas eles, mas a sua posteridade também, está incluída no pacto com o Senhor. E nesse momento que vocês trazem a pequena Sofia ao batismo, vocês entram num pacto com o Senhor. Um pacto em que vocês confirmam a fé de vocês e fazem também ao Senhor promessa de bem cuidá-la no caminho do Senhor. Por isso eu gostaria de que vocês respondessem essas perguntas que eu vou fazer de coração bem aberto, sabendo da solenidade desse ato, da responsabilidade que ele é e do pacto que vocês fazem com Deus agora, envolvendo a Sofia. Vocês acreditam em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creem nisso? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição no corpo e na vida eterna? Creem nisso? Vocês prometem agora que, se o Senhor Deus conservar a vida da Sofia até a idade da razão, até a idade que ela compreenda as coisas, vocês vão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada na Escritura Sagrada? Sim. Prometem ensiná-la a ler, para que venha ler por si mesma a Santa Escritura, orar por ela e com ela, servir vocês mesmos de bons exemplos, de piedade e de religião, e de se esforçar por todos os meios designados por Deus, para criá-la na disciplina e na correção do Senhor. Prometem? Sim. Prometem ler a Bíblia com ela e trazê-la à igreja com assiduidade, ensinando desde a mais tenra, desde a idade menor que ela tem, como agora, a respeitar o culto divino e a participar dele? Sim. Diante dessas promessas e dessa confissão, eu convido a igreja a se colocar em pé, para que nós possamos orar nesse momento pela Sofia. Amado Deus e Pai, dedicamos a Ti a Sofia. Ela é a Tua cordeirinha, Senhor. Tu mesmo a criaste e Tu tens um propósito para ela. Cremos, ó Deus, pela Tua palavra, que ela faz parte do pacto de Deus,
da aliança do Senhor com o seu povo. Por isso agora a consagramos ao batismo, para que o Senhor a abençoe e que ela seja, ó Deus, realmente dedicada ao Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Sofia, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, toma nas tuas mãos a tua pequena cordeira. Guia, ó Deus, no caminho do Senhor. Abençoe seus pais, para que possam, ó Deus, com a ajuda do Senhor, cumprir os votos que aqui fizeram, servindo eles mesmos, ó Deus, de bom exemplo para a pequena Sofia, para que ela possa, ó Deus, juntamente com eles, vir a adorar o nome do Senhor. E que ela possa, ó Deus, na idade da razão, vir a confirmar esse ato de fé dos seus pais. E que ela seja, ó Deus, consagrada ao Senhor, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Não é costume da nossa igreja, mas a igreja promete cuidar e ajudar os pais a cuidar da Sofia, para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua cordeirinha, a nova membro da igreja presbiteriana de Elias Fausto. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Podem sentar. Nós vamos meditar rapidamente na palavra de Deus, queridos, no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 18, versículos de 1 a 11. Nós vamos ler dois textos. (18) de 1 a 11, e depois os versículos 15 a 18, do mesmo Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 1 a 11, e depois de 15 a 18. Amém? Eu vou ler esse texto, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Diz assim a Sagrada Escritura. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o meu Pai me deu? Versículos 15 agora a 18. Versículos 15 a 18. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta.
Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, por causa do frio, aquentaram-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Versículo 25 até 27. Lá estava Simão Pedro, aquecendo-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que a Tua palavra agora fale profundamente aos nossos corações. Precisamos, ó Deus, do toque do Teu Espírito Santo para entender a Tua mensagem nessa hora. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, a humanidade se apresenta como sendo perfeita e ao centro de todas as coisas. Desde o renascentismo até o iluminismo e passando ao liberalismo e o triunfalismo de hoje, o homem acha como o centro do mundo. Todas as coisas giram em torno dele, sendo ele o principal de todos e descartando muitas vezes Deus da história. Deus não age na história, Deus não existe, Deus não se importa com os homens, Deus é uma ilusão. Mas o homem é o grande vencedor. Se você for olhar os grandes filmes que Hollywood produz, você vai ver que sempre há um salvador para o mundo. Um homem que lá foi o salvador do mundo. Mas a Escritura Sagrada desmente completamente essa ideia. O homem, embora seja a coroa da criação, embora tenha sido feito à imagem de Deus, o homem é apresentado na Escritura Sagrada como alguém falho, fraco, dependente do Senhor. Deus é apresentado na Escritura Sagrada como o grande, o Senhor, o soberano. Mas o homem é apresentado como aquele que realmente é fraco, débil em todas as coisas. Nós vemos esta debilidade, queridos, na vida e na história do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, assumiu a humanidade. Ele, sendo o Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele assume a humanidade, porque o homem não consegue, com a sua grande força, com o seu grande poder, completar o plano de Deus. Então Deus manda Jesus, o homem perfeito, o homem forte e firme, em contraste com o homem natural, que somos eu e você, que somos falhos na nossa existência. No texto que nós lemos, eu quero destacar a fraqueza do homem e a grandeza do homem de Deus, Jesus. Nós encontramos aqui 3 personagens que mostram exatamente a grandeza de Deus, olhando para Jesus Cristo, e a fraqueza do homem, olhando para Judas e Pedro. Esses 3 homens são, de fato, a mostra do que vem a ser a humanidade. Jesus Cristo, o homem conforme o propósito e o plano de Deus. Judas,
e Pedro, os homens naturais. Os homens que mostram quão pequenos que nós somos, quão fracos que nós somos. Vamos começar a ver Judas. Judas é a figura, queridos, na Escritura Sagrada, do homem que vira as costas completamente para Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E Deus lhe coloca no jardim do Éden para ali cuidar e zelar da obra da criação de Deus, lhe dá poderes sobre os animais e sobre toda a criação, e lhe dá a ordem: você não vai comer da árvore do fruto que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós sabemos a história. Adão e Eva comem do fruto, o pecado entra no mundo, e o homem que era imagem de Deus passa a refletir de uma maneira irregular essa imagem de Deus, sendo completamente desfigurado e, dando lugar ao pecado, passa a ouvir e a seguir a sua vida conforme os ditames de Satanás e não de Deus. O homem, quando peca, entra em rebeldia contra Deus, entra em guerra contra Deus, fazendo o que era mal. Se a gente continuar lendo o livro de Gênesis, eu comecei a contar os capítulos iniciais de Gênesis. Se a gente for pelo menos até o capítulo 11, a gente vai ver como a maldade do homem cada vez cresce mais, o homem virando-se as costas para Deus. Capítulo 4 de Gênesis, logo depois que conta-se a história da queda do homem, nós vemos o primeiro homicídio da história. Se a gente acha, vendo os programas de televisão, que o homicídio é algo novo, não é. É uma das coisas mais antigas que existe. Caim mata seu irmão Abel por uma bobagem. Ali começa a aflorar a maldade do homem. Capítulo 5 nos mostra a genealogia de Adão até chegar a Noé. E em Noé nós vemos no capítulo 6 a corrupção total da raça humana. O homem cedo virou as costas para Deus, a ponto de Deus dizer: eu estou arrependido de ter feito o homem, eu vou destruir o homem. E Deus manda então um dilúvio que acaba com quase toda a humanidade, mas a graça de Deus preserva a família de Noé. Ora, parecia que estava tudo bem, não é verdade? Mas não estava. Depois da estiagem da água, Noé para o barco lá em Ararat, uma montanha, possivelmente na Turquia, desce com a sua família e recomeça a humanidade. Dos seus filhos nasce novamente a humanidade que vai se espalhando pelo mundo, que vai se juntando, aliás, até que, capítulo 11, nós vemos a construção da Torre de Babel, em que o homem, ao construir aquela torre, desafia Deus, querendo dizer que eles, os homens, eram maiores do que Deus. Deus, então, confunde a linguagem, e aí o homem se espalha pela terra. Ora, queridos, essa é a natureza do homem sem Deus. Rebelar-se contra o Senhor. Judas foi escolhido para ser um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Conviveu com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, viu os milagres de Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, esteve ali em uma comunhão com Jesus. Mas Judas resolve trair Jesus.
Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, aquele que Deus manda para representá-lo. Jesus, nos diz a Escritura Sagrada, é a imagem do Deus invisível. Era o próprio Deus aqui na terra. Judas vai e traz Jesus. A natureza fraca do homem, muitas vezes, é trair, virar as costas para Deus. Muitas vezes você vai encontrar com pessoas hoje que fazem a mesma coisa que Judas. Traem a Deus, negam o Senhor, dizem que Deus não existe, que é mais fácil acreditar que o mundo, por exemplo, veio de uma grande explosão, um Big Bang, e que toda a vida surgiu a partir de pequenas moléculas, pequenos seres na água, do que acreditar que um Deus todo-poderoso criou todas as coisas. As pessoas acham que é mais fácil isso do que crer num Deus vivo e verdadeiro. E se voltam para Deus. Alguns chegam a se declarar ateus. Eu não acredito em Deus. Essas pessoas são parecidas com Judas. Versículo 2 diz que Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou àquele lugar com lanternas, tochas e armas. Para quê? Para prender Jesus, a fim de que Jesus fosse morto. Ora, não raras vezes, o homem natural, na sua fraqueza, é o homem que se vira contra Deus, que trai o Deus verdadeiro. Sim. É aquele que não tem a salvação no seu coração. Porque Jesus, na oração que fez anterior, capítulo 17, ele diz que guardou os seus, exceto o filho da perdição. Esse filho da perdição é Judas. A humanidade, representada por Judas, é uma humanidade que está caminhando para a perdição. Essa é a primeira representação da fraqueza humana. O homem é fraco porque ele vira as costas para Deus. Ele trai o Deus que criou todas as coisas, que faz o bem, que cuida dele. Esse é o primeiro personagem, Judas. O segundo personagem que mostra a fraqueza humana é Pedro. Eu acho Pedro um dos personagens bíblicos mais interessantes. Pedro é escolhido por Senhor Jesus Cristo e também entre os discípulos. E ele assume um papel de liderança no discipulado. Ele muitas vezes representa a própria igreja do Senhor Jesus. Ele fala em nome dos discípulos, como se falasse em nome daqueles que seguem a Cristo Jesus. Mas é interessante que Pedro, mesmo sendo a pedra, porque é assim que se interpreta o seu nome, Pedro é pedra,
ele na hora H, ele fraqueja. Ele vacila. Porque muitas vezes, irmãos, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, que amamos a Cristo como Pedro ama o Senhor Jesus. Pedro amava Deus, Pedro amava Jesus. Pedro também viu os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Pedro andou com Jesus também. Diferente de Judas que vira as costas para Jesus, Pedro não vira as costas para Jesus. Pedro está ali com Jesus na hora crucial, a hora em que Jesus vai ser preso para ser morto. Pedro estava com Jesus. Mas Pedro demonstra a minha e a sua fraqueza, queridos, como seguidores de Jesus Cristo. Dois fatos são interessantes aqui, envolvendo Pedro, que mostra a sua fraqueza. Primeiro, Pedro mostra a sua fraqueza quando quer ser forte, demonstrar força, sem conhecer a vontade de Deus, sem realizar a vontade de Deus. Olha que interessante Pedro aqui. Versículos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do... feriu o servo do sumo sacerdote, desculpe, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? É interessante que nós lemos no texto anterior que Pedro disse assim, quando Jesus, depois que serviu a Santa Ceia: eu vou com o Senhor até a morte. Não é? Vêm os servos do sumo sacerdote ali para prender Jesus, e eles, quando vão prender Jesus, Pedro tem um ato de coragem. Ele pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele ali estava defendendo o seu mestre. Mas até mesmo nesse ato de coragem, Pedro falhou. Ele não entendia que aquele momento estava dentro do propósito de Deus. E ele quis resolver a situação usando a sua própria força, sem se submeter à vontade de Deus. Queridos, isso muitas vezes acontece com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tenta resolver as situações usando da sua própria força carnal, não se submetendo à vontade do Senhor. Quantas vezes a gente quer resolver as coisas na vida da gente pela nossa própria força? Quantas vezes não acontece isso com a gente? Não esperando na vontade de Deus, não se dobrando à vontade do Senhor. Nós queremos consertar as coisas como se Deus estivesse longe, como se Deus não estivesse ativo, e a gente tem que tomar a iniciativa, porque se a gente não tomar a iniciativa, Deus não vai tomar e não vai resolver a situação. E às vezes a gente pega da espada para tentar cortar a orelha também dos nossos problemas. Quando Jesus diz: calma, espera lá. Não é bem assim. Várias vezes no Antigo Testamento nós vemos o homem tentando resolver as situações e Deus dizendo: confia em mim, eu vou resolver. Talvez o caso mais clássico que nós vejamos isso seja de Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. Deus promete a Abraão que ele teria um filho. E esse filho seria muito especial, porque esse filho seria aquele que iria dar continuidade à posteridade de Abraão, e que dele
nasceria um grande povo, como a areia cobre a praia, como as estrelas que estão nos céus, assim seria a descendência de Abraão. Só que lembram daquele problema? Abraão era casado com uma mulher chamada Sara, e a sua mulher era estéril. Não podia ter filho. Lembra disso? E Deus prometeu. E Abraão acreditou nisso. O tempo foi passando. E o bebê não chegava. O tempo foi passando. E o bebê não chegava. Chegou o tempo em que Sara não podia mais naturalmente ter filhos. Nos diz as Escrituras Sagradas que a regra dela havia acabado. Ela já estava no que hoje chamamos de menopausa. Ela estava na menopausa, acabou. Fisiologicamente ela não podia ter filho. E o tempo foi passando e Sara estéril e nada do filho chegar. Aí Sara mesmo dá ideia para Abraão: ó, meu marido, eu não sei não. Eu acho que eu não tenho mais condições de dar filhos. Pega uma escrava, Agar, e tenha filho com ela. Ora, não se assustem com isso. Isso era absolutamente normal nos dias de Abraão. Isso era comum. Se a esposa não podia dar filhos, e o Senhor tivesse uma escrava, ele poderia ter filho com a escrava, e aquele filho seria como que adotado pela família. Era o costume daqueles dias, diferente dos nossos hoje. Abraão não fez nada contra o senso daqueles dias, mas fez contra o Senhor, contra a vontade de Deus. Porque Deus não havia dito que ele teria filho com a escrava, mas que teria filho com a sua esposa. E ele vai, deita-se com a sua escrava e nasce-lhe um filho. O que Deus fez com o filho de Abraão? Abençoou aquele filho por ser filho de Abraão, mas rejeitou para ser o filho da promessa. Abraão tentou resolver a situação pela sua própria força. E nós sabemos que o resultado disso tem até hoje. Até hoje, nós vemos o resultado disso. Você sabe que de Ismael, a descendência dele vieram os árabes. Os árabes são descendentes de Ismael. E de Isaac, a descendência dos judeus. Se você é antenado, se você vê um pouquinho do jornal, você já pode saber o que eu estou falando. Árabes e judeus, até hoje, brigam. E brigam exatamente por causa disso. Porque os dois são filhos de um mesmo pai. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós como cristãos, confiamos em Deus, cremos em Deus, mas somos fracos. Porque queremos demonstrar a força que nós não temos, contrária à vontade de Deus. Mas Pedro demonstra sua fraqueza quando nega Jesus. Aquele mesmo Pedro que disse assim: eu vou contigo até a morte. E que pega da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. É aquele mesmo que quando vê o negócio pegar fogo mesmo, vê o negócio esquentar, Jesus sendo interrogado pelo sumo sacerdote, ele entra ali quietinho e ele nega Jesus 3 vezes. Conforme o próprio Senhor Jesus disse que ele assim faria. Mas é interessante que esse Pedro tão forte,
tão audacioso, que luta contra os soldados, nega Jesus, não diante de qualquer autoridade, mas agora nega Jesus diante de uma empregada, diante de um criado. Nega aquele que foi o Senhor, aquele que ele jurou morrer por ele. Muitas vezes, queridos, na nossa fraqueza, nós também prometemos a Deus muitas coisas e nós falhamos. Quantas vezes nós passamos aqui, como hoje passou o Bruno e a Denise? Cremos em Deus, prometemos, mas às vezes não cumprimos. Quantas vezes estamos aqui na frente, sendo recebidos em profissão de fé, cremos em Deus, prometemos, mas não cumprimos. Algumas vezes, diante do altar de Deus, marido e mulher consagram sua união ao Senhor. No casamento, fazem as promessas diante de Deus e da igreja como testemunha, e na nossa fraqueza nós não cumprimos. Porque muitas vezes, como Pedro, nós somos infiéis ao Senhor. E negamos a Cristo Jesus, às vezes, não apenas dizendo, eu nego a Jesus, eu não o conheço, mas às vezes negamos a Jesus nas nossas atitudes, dizendo, eu não sou cristão quando eu faço isso. Por isso, queridos, Pedro muitas vezes representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você. Nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Às vezes, queremos julgar uns aos outros, achando que nós somos melhores do que os outros. Mas, na verdade, todos nós somos iguais, pecadores diante de Deus. Não existe nenhum de nós que seja melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores. Assim é a humanidade. Alguns viram as costas para Deus. Os outros servem a Deus, creem em Deus, mas são infiéis na sua posição com o Senhor. Mas graças a Deus há um terceiro personagem nessa história. Um terceiro homem, o Senhor Jesus Cristo. Que assume a natureza humana. E ele sim, é o homem absolutamente perfeito. Jesus nos diz a Escritura Sagrada. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O nascimento de Jesus não foi um nascimento natural, foi um nascimento maravilhoso, um milagre de Deus. E Jesus viveu desde o seu nascimento, desde o ventre materno, antes do seu nascimento mesmo, consagrado ao Senhor. E morreu consagrado a Deus. Aquilo que falta em mim e em você foi absolutamente completo em Jesus Cristo. Veja, queridos, que Jesus, quando é perguntado, quem vocês vêm buscar? Ele, a Jesus o Nazareno. Ele diz, sou eu. E aí eles caem por terra. A nossa tradução não nos ajuda muito a entender isso daqui. Mas Jesus e os
que estavam ali falavam o hebraico, a língua hebraica, certo? Talvez o aramaico, que era mais comum naquela época de Jesus. Mas quando Jesus fala assim, sou eu, sabe que palavra que ele falou ali? Próxima. O nome indizível do Deus de Israel, do Senhor Todo-Poderoso. Lembra quando Moisés vê a sarça ardendo e ele vai lá e Deus fala com ele e ele diz assim: como que eu vou apresentar o Senhor para eles? Como é que eu vou dizer qual é o teu nome? Qual é a resposta de Deus? Eu sou, ou sou eu. Essa mesma expressão foi a que Jesus usou ali naquela hora. Aquele homem que estava sendo preso era o Deus vivo e verdadeiro, que havia assumido a natureza humana. É por isso que eles caem por trás. Por isso que eles caem, porque eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso. E diante do Deus Todo-Poderoso, toda a fraqueza humana é descoberta e toda a nossa insignificância é mostrada e nós caímos por trás mesmo. Nós caímos diante do Senhor. Somos derrubados pelo Senhor. Quando estamos diante do Deus Todo-Poderoso. E ali Jesus arvora para si o direito de ser o Deus Todo-Poderoso. Mas é interessante que esse Jesus, ele estava ali para cumprir a vontade de Deus e o propósito do Senhor. Pedro decepa a orelha de Malco. Olha a resposta de Jesus. Mete a espada na bainha, versículo 11. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Queridos, se Judas falhou ao negar Jesus, ao trair Jesus, se Pedro falhou ao negar Jesus, Jesus não falhou. Ele cumpriu perfeitamente o propósito de Deus para mim e para você. O propósito de salvação foi cumprido em Jesus. Veja que Jesus mesmo fala aqui, versículo 4: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Jesus sabia todas as coisas. A traição de Judas, a negação de Pedro não foi uma surpresa para Jesus. Tudo aquilo faz parte do plano e propósito do Senhor. Ele sabia tudo o que havia de acontecer. E, queridos, Jesus ficou firme. Se Pedro recuou, se Judas traiu, Jesus ficou firme no propósito de Deus. Logo no começo do ministério de Jesus, depois que ele foi batizado por João Batista, o que aconteceu? Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo, mas ele ficou firme. Judas se entrega a Satanás. Mateus nos conta que o diabo entra nele, em Judas. Ele se entrega a Satanás. Pedro vacila diante da provação e da tentação, mas Jesus fica firme. Jesus fica firme. A vida de Jesus foi uma vida de sofrimento, de tentação, de provação, nos diz Hebreus. Mas Jesus nunca desistiu por nós. Ele venceu cada uma das provações. Os fariseus tentaram Jesus.
A sua família tentou Jesus. O povo tentava Jesus. Até na cruz, Satanás tentou tirar Jesus de lá, dizendo: olha, se você é filho de Deus mesmo, desce da cruz mesmo. Até o último instante Satanás tentou Jesus, e até o último instante Jesus foi firme. Esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus firme e fiel. De fato, Jesus é a pedra angular, a pedra principal. Uma pedra que não se quebra, como a pedra de Pedro. Nele, como a gente canta, a gente pode confiar. Até hoje, queridos, nos diz a Escritura Sagrada que Jesus está lá no céu, intercedendo por mim e por você, porque Ele sabe da minha fraqueza e da sua fraqueza. Ele sabe que nós somos sujeitos a sermos fracos na hora da provação e da tentação, mas Jesus continua forte, intercedendo por mim e por você lá. E Ele não desiste da gente. Pois se somos infiéis, Ele permanece fiel. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, o Deus verdadeiro é muito maior do que nós. O que nós podemos aprender dessa história de Jesus? Primeiro, meu irmão, reconheça que você é frágil diante de Deus. Se humilhe diante do Senhor. Abra o seu coração para Deus e diga: eu sou fraco. Eu posso cair sim. Eu não sou fiel. Senhor, me ajuda. Abra o seu coração a Deus. Se arrepende. Volte-se para Deus. Não ache que você é o maior, super-homem, a super-mulher. Não ache que você é o centro do mundo. Mas reconheça diante de Deus a sua pequenez. De que nós somos diante de Deus como pó. E que nós precisamos dele. Abra o seu coração a Deus. A segunda coisa que nós podemos e devemos fazer: peça forças ao Senhor Jesus para vencer as provações e as tentações da vida. Enquanto nós estivermos caminhando nesse mundo, nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados. A vida do cristão, diz a Escritura Sagrada, é uma vida que se passa no deserto. A imagem do deserto, lá de Êxodo em diante, até Josué, quando eles entram na terra prometida, é a nossa história hoje. Cada dia nós somos provados e tentados. Nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos nos entregar à vontade do Senhor. Por isso, peça ao Senhor que dê força para você vencer. Eu não sei que provação Deus vai te dar. Eu não sei nem para mim. Mas eu sei que eu vou passar por muitas provações. E eu sei que você vai passar também. Mas segura na mão de Deus. Deixa que Deus segure firme na sua mão. Para que você possa atravessar o deserto. A terceira coisa. Confie fielmente e completamente em Jesus, o Filho de Deus.
lembre-se que Ele é poderoso. Ele é o grande eu sou. E Ele é fiel em todas as coisas. Confie em Jesus. Somente Jesus pode fazer com que a gente ande no deserto sem sermos caídos, sem estarmos prostrados. Somente Jesus pode fazer a gente passar o deserto e chegar à terra prometida. Confie plenamente em Jesus. Somente Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Se o seu coração hoje está vacilante com respeito a Jesus, entregue a sua vida hoje a Ele. Abra o seu coração para Jesus. Deixe Jesus entrar no seu coração. E Ele vai te ajudar. Irmãos, hoje nós vimos que a natureza humana é fraca e decadente. Nós somos assim. Mas forte é o nosso Deus. E Deus tem algo maravilhoso preparado para mim e para você. Lá no céu. Nós vamos ser como Jesus. Lá no céu seremos como Jesus. Porque lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá nós não teremos as fraquezas que temos aqui. Mas viveremos com Cristo Jesus. Creia nisso. E que esse seja o objetivo da sua vida. Seguir a Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Por isso, Senhor, queremos reconhecer a nossa fraqueza e dependência do Senhor. E queremos pedir que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, nos permita, Senhor, a andarmos conforme a Tua vontade. Não nos permita, Senhor, a usarmos o braço carnal, mas sim que possamos usar as armas do Senhor para vencermos no dia de hoje. Que o Senhor nos faça crer e conhecer mais a Jesus Cristo, Teu Filho amado. E nele tenhamos a segurança da nossa salvação e da nossa vida. Pois na cruz do Calvário, o Senhor Jesus comprou um povo para o Senhor. E por Tua graça e misericórdia, hoje nós fazemos parte desse povo. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos conforme a Tua vontade assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar, para a glória de Deus, o hino 269, que fala do sangue de Jesus. Jesus, a partir daquele momento, foi levado para julgamento, condenado injustamente, morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor, nos lembrando exatamente disso, da morte e da ressurreição de Jesus. Nós vamos cantar o hino 269, eu convido aos presbíteros, tanto os que estão na ativa quanto aos que estão em disponibilidade a nos ajudarem na distribuição dos elementos da ceia. Vamos cantar.
A instrução do apóstolo Paulo com respeito à Santa Ceia aos crentes em Corinto nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento. A Escritura diz que para participarmos nós precisamos examinar a nós mesmos. Faça uma reflexão na sua vida, meu irmão, minha irmã, nesse momento. Como está a sua vida com Deus? Como vivemos com o Senhor? Senhor, Tu sondas e conheces os nossos corações. Tu sabes de cada alma aqui presente. Tu sabes o que se passa na nossa mente, no nosso coração. E agora, Senhor, que quando vamos participar da ceia do Senhor, que como cantamos, o sangue de Jesus possa nos purificar e nos lavar de todos os pecados. E que venhamos a participar de uma maneira digna, conforme a Tua palavra nos ensina. Assim dedicamos esse ato nas Tuas mãos, que o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus, ao ser ingerido pelos Teus servos, possa nos alimentar espiritualmente, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. E é no nome dEle que nós assim oramos. Amém. O Senhor Jesus disse: comei o pão, bebei o cálice. Nesse momento eu convido a todos os irmãos que são membros dessa igreja, plena comunhão, e aqueles que são genuinamente membros de igreja, qualquer igreja evangélica, que esteja em comunhão com a sua igreja. Porque essa mesa não é da igreja presbiteriana, é a mesa de Cristo. Participe, comendo dignamente do pão, corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e do vinho, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como de costume, à medida em que os presbíteros forem se achegando, aqueles que irão participar, por favor, se coloquem em pé.
algum irmão ou irmã foi omitido involuntariamente da distribuição do cálice ou do pão, por favor, queira se manifestar? Não? Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto e nós vamos ficar em pé e cantar ao Senhor o hino de número 400 do Inário, pedindo que Deus abençoe essa nossa semana, seja uma semana para a glória dEle. Hino de número 400. Recebemos a bênção. E agora, irmãos, ide em paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, e a consolação e a direção do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Podemos assentar.